Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo um vídeo aqui, lendo um livro aqui bastante interessante, que é A Doutrina Bíblica dos Anjos. Estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes, beleza? O autor é Severino Pedro da Silva. Nós fizemos o vídeo parte 1, né, que é Anjos e Sua Existência. E hoje nós vamos fazer o vídeo parte 2, tá? Os Anjos e Sua Existência, beleza? Vamos lá então. A alusão ao número desses ministros do Eterno é um dos superlativos da Bíblia. Eles foram descritos em multidões que ultrapassam a nossa imaginação. Temos razões para concluir que há tantos seres espirituais em existência no universo, quanto seres humanos vão existir em toda a história da Terra. É significativo que a frase "o exército do céu" descreve tanto as estrelas materiais quanto aos anjos, sendo que ambos não podem ser contados, que se encontra a referência Gênesis capítulo 15, verso 5, e Apocalipse capítulo 5, verso 11, e Apocalipse capítulo 12, verso 4. O Dr. William observa esta enumeração em cada contexto dos exércitos celestes. Vejamos. E foi também Jacó seu caminho, e encontrou os anjos do Eterno, e Jacó disse, quando os viu: este é o exército do Criador, e chamou o nome daquele lugar. Gênesis capítulo 32, verso 1 e verso 2. O presente texto, conforme seu original, diz que Jacó viu-se cercado ali dos exércitos angelicais, dos bandos. Micaías, profeta da corte acabiana, afirma ter visto o contingente celestial, a mão direita e a mão esquerda do Eterno. Veja, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. 1 Reis, capítulo 22, verso 19, parte B. O salmista Davi faz também similar declaração na poesia inusitada. Os carros de combates do Eterno são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Salmos capítulo 68, verso 17. O profeta Eliseu viu um destacamento de anjos que foram enviados para a sua proteção pessoal. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, verso 17, parte B. Daniel, um dos profetas do cativeiro babilônico, teve uma visão futurística e nela contemplou um exército de anjos que serviam e adoravam o Eterno, tudo ao mesmo tempo. Observe, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Daniel capítulo 7, verso 10, parte A. Os pastores
belemitas viram e ouviram uma multidão desses agentes do Eterno cantando quando Jesus, Yeshua, Yahushua, nasceu, o Messias. Ouça, no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando o Criador e dizendo: glória ao Eterno nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 13 e 14. Nosso Senhor falou que o Pai poderia mandar mais de 12 legiões de anjos, que significa ali mais ou menos 72 mil anjos, e chega até ele para a defesa numa fração de segundos. Ou pensas tu, falou Pedro, que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, verso 52. O escritor da carta aos Hebreus fala dessas hostes espirituais, quando diz: mas chegastes ao monte Sião e a cidade do Eterno vivo, a Jerusalém celeste e aos muitos milhares de anjos. Hebreus capítulo 12, verso 22. Finalmente, no Apocalipse de João, há anjos por todas as partes, do começo ao fim. Ele inicia a sua missão já falando em anjos, pelo seu anjo, capítulo 1, verso 1. E fecha: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Capítulo 22, verso 16, parte A, do livro de Apocalipse. E no remate, escreve João: e olhei, ouvi a voz de muitos anjos, e eram números deles milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Na passagem de Hebreus capítulo 12, verso 22, os anjos são indicados como uma campanha inumeráveis, literalmente miriantes. Isso expressa o pensamento do doutor, quando vasto o número deles, somente a saber aquele cujo nome, o Senhor dos Exércitos. A angelologia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, atingiu seu alto desenvolvimento no livro de Daniel. Ali os anjos são pela primeira vez em toda a extensão das Escrituras, pelo menos em referência especificada, dotadas de nomes. Daniel capítulo 8, verso 16 e Daniel capítulo 10, verso 21. No conceito geral dos escritores sagrados, o anjo é um mensageiro ou, segundo o conceito comum, um enviado. Pouco importa sua natureza, boa ou má, dependendo do contexto. São enviados pelo Eterno para missões específicas e, dependendo do ofício do mensageiro, são chamados por vários títulos. Isso aqui é interessante. Os anjos são mensageiros enviados pelo Eterno, para atividades específicas, e faz sentido. Por exemplo, quando ali é enviado para poder estar trazendo uma mensagem, para fazer para proteção, tem várias passagens. E aqui traz alguns títulos deles: sacerdotes, Mateus capítulo 2, verso 7, intérpretes, mancebos, homens, varões, mensageiros, anjos. Pela primeira vez na poesia são chamados de deuses, que é em Salmos capítulo 97, verso 7, que está na Septuaginta. Assim aparece também no contexto original da Epístola aos Hebreus.
Aqui nas referências em sacerdote mostra Mateus capítulo 2 verso 7, intérpretes em Jó capítulo 33 verso 23, mancebos Marcos capítulo 16 verso 5, homens capítulo 18 verso 2 e 16, varões Lucas capítulo 24 verso 4, mensageiros Jó capítulo 33 verso 23, também apareceu intérprete, né, e mensageiros aqui, anjos, Gênesis capítulo 16 verso 7. Beleza, pessoal? Então tá aí essa passagem aqui sobre existência, né? Terminamos, e aí nós vamos no próximo vídeo ver sua origem. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.